Biografar o Brasil, e Pedro II e Lima Barreto. Pesquisar e escrever sobre a biblioteca de Dom João VI, artistas franceses no Brasil, e também, no mesmo Brasil, a escravidão e suas máculas. No podcast a seguir, feito inicialmente como live no Instagram da revista Tema Livre sob o título Uma Conversa sobre a História do Brasil, o professor Dr. Fábio Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e a convidada, a professora doutora Líria Moritz Schwartz, da Universidade de São Paulo e de Princeton, conversam sobre esses temas da história, bem como sobre o racismo e a regulamentação da profissão de historiador. Como nós estamos nesse tempo de quarentena? Estamos aqui, firmes e fortes, né? Os dados da pandemia vão piorando, né? Nós temos que ser muito críticos em relação a essa abertura, né? Muita gente vem copiando as práticas da Europa e dos Estados Unidos, mas que entraram no isolamento e na quarentena, às vezes um mês, às vezes 2 semanas antes do que nós, né? Então é preciso tomar muito cuidado com isso que nós estamos assistindo no Brasil, né? Até falando da quarentena, e bem sucintamente, eu vou te perguntar, numa entrevista recente, você estava falando que o final do século XX agora com a pandemia. Você pode falar um pouco para a gente isso? Eu não imaginava que ia causar tal furor, né? Enfim, eu falei isso no UOL e parece que ela, enfim, se dispersou como uma pandemia, né? Na verdade, Fábio, eu usei um paralelo com um livro que você conhece muito bem, um livro do historiador inglês Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, onde ele arrisca dizer que se engana aquele que acha que os séculos acabam quando a gente vira a folhinha ou vira o calendário. Que, na opinião dele, os séculos se acabam quando um fato interrompe um processo que marcava aquele século. Então, o que diz o Eric Hobsbawm? Que no caso do século XX, que ele só teria começado depois da Primeira Guerra Mundial. Por que isso? Porque foi a Primeira Guerra Mundial que mostrou que aquela miríade, aquela ideia idílica de um país sem guerras, não correspondia, de fato, à realidade. Então, quando eu fui entrevistada pelo universo da UOL, eu disse a eles que se engana quem acha que o século XX acabou na entrada do ano 2000, né? Aquelas pessoas que adoram pular não sei quantas ondas e tudo, né? Porque, na verdade, eu penso que o que essa pandemia tem nos mostrado? O século XX foi, sobretudo, o século da tecnologia, do suposto que a tecnologia nos uniria a todos, enfim, não teríamos mais travas ao nosso conhecimento, e eis que um pequeno micro-organismo, para nós invisível, porque ele não é invisível, né? Para o mundo inteiro, grandes e pequenas nações, enfim. Por isso que eu arrisquei dizer que o século XX, enfim, só vai terminar quando acabar a pandemia. Acabar não, né? Porque a gente tem falado agora num novo normal, né? Que quando sairmos dela, teremos um novo normal, né? Uma outra data que eu só arriscaria e te perguntaria, 11 de setembro não poderia ser um término também para o século XX? Ótima questão. September 11, né? Também foi muito enfim, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, essa ideia da queda das Torres Gêmeas, da queda de um grande império. Eu só diria que não foi ao final, Fábio, porque a divisão internacional do mundo se reorganizou logo depois da queda das torres. Num primeiro momento, sim, eu dou aula em Princeton, eu não estava lá naquele momento, estava agora, na ocasião da pandemia, mas muita gente tentou falar um pouco nesses termos, estamos abrindo um novo momento. Não sei o que você acha, Fábio, mas eu penso que depois a gente, no primeiro contexto, não sabia se eram só aqueles locais que estavam em ataque ou não. Eu estava em Portugal, agora me lembro se existiam outros locais que entrariam numa guerra, mas depois o mundo se reorganizou, né? Já em relação à pandemia, o que todos os especialistas vêm nos dizendo é que nós não teremos um normal, não teremos uma saída da pandemia, como muita gente imagina, quando acabar a pandemia, que nem feriado, né? Eu vou me embebedar, vou para a rua, vou não sei o quê. Ao que tudo indica, não será dessa maneira, né? Então, a gente precisa aguardar
né? Historiadores são assim, a gente prefere, não é, analisar processos encerrados, né? Então, vamos aguardar um pouco. Uma coisa que eu também não posso deixar de, nessa nossa conversa, de mencionar e pedir para você falar um pouco, são de alguns livros seus. São vários, não sei se vai dar tempo de falarmos tudo no tempo, mas que eu até queria te perguntar, como é que você arruma tempo para ter toda essa produtividade? Bom, eu, Além dos livros, aula, como é que funciona isso tudo? bom, eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou uma pessoa, sobretudo, que gosta muito de escrever. Eu também sou um arroz de banca. Esse é meu. Vários alunos me deram esse apelido, arroz de banca, porque se você for olhar no meu Lattes, eu participo de banca, defesa, qualificação o tempo todo. E eu sempre leio os alunos dizendo aquelas frases, você sabe bem disso, aquelas introduções sobre o sofrimento que é a escritura. Eu acredito piamente, Fábio, mas eu não sofro. Eu tenho uma relação muito prazerosa com a minha profissão, tanto da aula, eu gosto muito de dar aula, eu saio muito revigorada da aula, ao contrário, Revigora, enfim, tem gente que, né? E, por outro lado, eu gosto muito da vida de arquivo, né? Se me deixarem, eu fico no arquivo horas e mais horas. Quando as Torres Gêmeas caíram, eu estava na Torre do Tombo, fazendo a pesquisa para o livro A Grande Viagem da Biblioteca dos Reis. E naquela época não tinha ainda muito. Eu tinha um celular grande, assim, porque meu marido queria que eu conversasse, que a gente estivesse em contato. E eu lembro que tinha muitos recados quando eu saí. E o meu marido me disse, você viu o que aconteceu? Eu falei, eu vi, Luiz. Os livros da Biblioteca Real não viajaram com Dom João VI. Ao que o meu marido falou, Lília, agora você perdeu todo o senso do ridículo. Mas é só para te dar um exemplo, como eu fico bem no arquivo e eu fico bem escrevendo. Eu gosto muito de escrever, enfim, me alimento muito. Então, eu acho que a minha sorte é gostar do que eu faço, né? E fazer tudo o que eu faço com grande prazer, né? Pois é, eu ia te perguntar, né, sobre os livros, já que a gente foi para o período joanino, o período da tua pesquisa. Quer dizer, você falar um pouco o que é dessa biblioteca do Dom João. Como uma biblioteca rende um livro? Então, essa foi uma pesquisa muito bonita que eu fiz junto com o Paulo César de Azevedo, que veio a falecer no meio da pesquisa, com a Ângela Marques da Costa, que assina também o livro, e foi uma parceria com a Biblioteca Nacional. Na época, se dizia muito que a Biblioteca Nacional, que os livros da Biblioteca Real, da Real Biblioteca Portuguesa, que estavam depositados no Palácio da Ajuda, depois do terremoto, né? Teriam vindo junto com o Dan. E eu tinha elementos para comprovar que não, que a história era muito aventuresca, que os livros foram levados até o porto. Essa coisa de historiadores, né, Fábio? Eu tinha documentos que diziam os livros não saíram. E eu fui descobrir aonde estava esse documento que provava que os livros não tinham saído junto com D. João, vieram depois, em duas levas. E ao descobrir esses personagens, os bibliotecários, esse ambiente das bibliotecas, eu comecei a perceber, junto com o Paulo César e junto com a Ângela, que isso dava uma outra história da independência. Né? Porque eu também sabia que existia uma conta que o Brasil pagou pela sua independência, em 1825, e que o segundo item era a Real Biblioteca. Ou seja, interessante pensar que nós podemos contar a independência sem tantos imperadores, né? Mas contar a independência a partir da voz dos bibliotecários, né? Que não gostaram do Brasil, que não queriam que a biblioteca fechasse. Então, essas são frestas que os historiadores podem encontrar, não é? Para contar uma história mais plural, uma história mais ampla, né? E te perguntar que logo em seguida, né, você fez o Sol do Brasil, certo? Isso mesmo, isso E mesmo. aí, conta um pouco para a gente a experiência da pesquisa, do processo de realização da obra, como é que também é o perfil desses artistas, o que você encontrou aí? Então, Fábio, eu já tinha feito uma biografia do Pedro II, né, chamada As Barbas do Imperador. Uma biografia que me tomou mais de 10 anos, e eu sempre digo que biografia, assim, com tanto tempo,
o historiador vira um amigo íntimo do seu biografado, né? Às vezes gosta, às vezes não gosta, porque a biografia não é destino expresso, né? Toda biografia traz as suas contradições, e é preciso que a gente coloque essas contradições na obra. E enquanto eu estava fazendo a pesquisa da longa viagem, que é essa dos bibliotecários, eu me deparei com a situação da assim chamada missão francesa, né? Ou seja, que Dom João teria contratado um grupo de pintores franceses para representar o seu Reino Unido. Para mim, Fábio, acho que é assim que começam as nossas pesquisas, com uma grande dúvida, né? Para mim, essa história não colava. Eu falava, por que, que o príncipe de Portugal, que estava vivendo uma situação passageira, chamaria, Fábio, pintores do inimigo? Porque eram pintores de quem? De Napoleão Bonaparte. Sim, da França, então, claro. eu achava que a história não colava bem. Aí eu comecei a estudar cada um desses pintores. E a primeira coisa que foi ficando clara, a partir de uma bibliografia que já existia e de outros pesquisadores, como a Eliane Dias, por exemplo, era que a missão não era uma missão. Ou seja, missão vem de missionário, né? E não tinha esse sentido de uma missão única, né? De uma missão que vinha trazer as artes para o Brasil, até porque o Brasil já tinha as suas artes, não é? Também o Guilherme Bonelli, tinham várias pessoas que trabalhavam nesse sentido. E o Toné caiu no meu colo, porque no Sol do Brasil, que ganhou a biografia de melhor biografia, quer dizer, o prêmio Jabuti de melhor biografia, eu conto a história de Nicolas Antoine Toné, esse pintor um pintor acadêmico, que veio ao Brasil separado do resto do grupo, que pagou pela sua viagem, por isso que eu digo que não é uma missão, é uma colônia de artistas franceses, não só eu, né? E mais ainda eu tento mostrar a partir do Toné como ele não gostou do Brasil. Então foi uma biografia interessante, porque todo mundo quer fazer biografia de pessoas, enfim, todo mundo quer chamar o seu biografado de uma pessoa para chamar de minha, né? Enfim, mas o Toné era uma pessoa muito ambivalente, não gostava do céu do Brasil, não gostava das cores do Brasil, achava o sol irritante. Inclusive, o nome O Sol do Brasil não é uma homenagem ao Brasil, é uma crítica. Prosseguindo, né, eu estou buscando trabalhar um pouco também cronologicamente, e a gente passando pelas obras, você também falou há pouco sobre As Barbas do Imperador. E aí, a vida do Pedro II é pegar boa parte do século XIX. E aí, como é que... primeiros traços do personagem, o que você encontra aí nele, o que você... Até falou conviver com aquilo que a gente gosta e o que a gente não gosta do personagem, trazer essa vida para ele, o que ele, digamos, te encantou e o que ele também te decepcionou, digamos assim. Então, uma coisa importante que eu vi que tem uma pergunta aqui, por que não era uma missão? Porque, vou voltar só um pouquinho aí e responder a sua pergunta. Claro, fica à vontade. Vi uma pessoa perguntando aqui. Porque eu tento mostrar no livro como esses eram artistas bonapartistas que ficaram sem emprego por causa da queda de Napoleão Bonaparte e que viram no Brasil uma monarquia, né? Viu uma monarquia no meio das Américas e uma forma deles saírem da França naquele contexto e, mais ainda, deles conseguirem sobreviver naquele contexto. Então, aí a questão do Barbas do Imperador. O que eu queria fazer com Barbas do Imperador era muito... Eu tinha lido alguns livros sobre a monarquia, Mark Bloch, por exemplo, Os Reis Taumaturgos, o Peter Burke sobre o Luís XIV, e eu estava muito interessada em pensar, eu já começava a trabalhar com as imagens, né, que eu tenho essa... Aí sim, uma missão com as imagens, porque eu acho que nós, cientistas humanos, tratamos muito mal as imagens, tratamos as imagens como ilustração, elas não são, elas são documentos. E eu fiz um projeto naquela época, que depois viria a ser a minha livre docência, que eu queria analisar essa construção da figura do Dom Pedro pelas imagens. Então, na época, era um projeto muito novo,
tanto que a minha banca foi, no primeiro momento, eles não aceitaram um dos capítulos, porque diziam naquela época que um capítulo só com imagens não era um capítulo de história. Enfim, a gente agora já vive num momento muito diferente, mas naquela época era uma tese bastante revolucionária, porque pretendia mostrar a construção imagética de Pedro II. E como ele, de alguma forma, se serviu dessas imagens, inclusive, para construir essa sua popularidade. A sua pergunta é muito boa. Era uma pesquisa muito ampla no tempo, né? Estamos falando do imperador que tomou basicamente o século XIX e muito forte, que construiu uma imagem de Brasil, né? Um Brasil, ao mesmo tempo, universal, porque tínhamos um monarca Habsburgo e Bourbon, e, ao mesmo tempo, muito particular, porque tínhamos um monarca tropical. Eu trabalhei muito com o Marc Bloch em torno dessa ideia, de quando ele cita o Montaigne dizendo esse rei é um grande mágico, né? Ou seja, quais são as mágicas e, sobretudo, como eu sou também antropóloga e a tese estava sendo defendida na antropologia da USP, eu queria entender a eficácia simbólica do poder político, né? Ou melhor, a eficácia também política do poder simbólico, invertendo essa famosa frase do Émile Durkheim. Os símbolos têm a maior importância nesse meu trabalho e eu tento explorá-los a partir dos detalhes, supondo que os detalhes constroem grandes realidades, né? A lá Carlo Ginzburg, né? Esse grande historiador italiano que trata do método indiciário, ou seja, como a partir de pequenos detalhes você chega a grandes estruturas. Uhum. Pois é, até te perguntar, você mencionou aí, como é que foi a questão de você se aproximar da história? Eu nunca larguei a história, né? Porque eu fiz história na graduação. Então, eu fiz Ok. história, os meus colegas da antropologia sempre dizem isso. Eu me encontro na terceira margem do rio, Fábio, que é muito prático. Porque os meus colegas historiadores me chamam de antropólogo e os antropólogos de historiador. Isso é muito prático, eu devo lhe dizer. Mas o que aconteceu é que eu fiz a minha formação em história na USP, depois fiz o mestrado na antropologia da Unicamp, com uma dissertação que virou o livro Retrato em Branco e Negro, que já era um livro na fronteira entre a história e a antropologia, porque tratava de como os escravizados e os negros apareciam nos jornais paulistanos do final do século XIX. E eu arriscava lá a ideia de que é nesse momento que se troca a palavra preto por negro, né? O preto seria o escravizado submisso e o negro o escravizado insubmisso. E eu também tentava, de alguma forma, mostrar a importância e a frequência dessas fugas. Então, era uma dissertação bem na fronteira da história e da antropologia. Se você pensar mais, lembrar, o meu doutorado é o espetáculo das raças. Novamente, uma tese na fronteira entre antropologia e história. Na antropologia, porque discute a construção do darwinismo racial, né, como um modelo, uma grande voga no século XIX no Brasil, e também como estávamos a um passo da abolição em 88 e a um passo do apartheid social, mas é também um livro muito aceito pelos historiadores. Então, se você pensar, eu sempre trafeguei nessa fronteira entre a história e a antropologia, aonde eu me mantenho. Certo. Mas e aí, o Pedro II, o que você destacaria, assim, por exemplo, as principais características dele, digamos assim, que você achou o personagem mais interessante? E o lado, vamos dizer, mais negativo dele? Então, primeiro, tem uma pessoa aqui me perguntando, pedindo para que eu repita negro e preto. Desculpa que eu não consegui ver o nome. Mas o que eu arrisco dizer no retrato em branco e negro, e por isso o nome branco e negro e não branco e preto, que é a convenção, eu arrisco dizer que nas notícias de época, toda vez que aparecia um termo preto, queria se referir a um escravizado mais pacífico. E o negro aos quilombolas. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma notícia que saiu em 1876 na província de São Paulo. Era mais ou menos o seguinte, apareceu no Correio Paulistano e dizia: o preto José Cabinda estava trabalhando tranquilamente na sua fazenda
Quando chegaram 2 negros e disseram: Preto, sai dessa vida da fazenda. Ao que o preto disse: eu não saio porque eu não sou negro fugitivo. Ao que os negros quilombolas responderam: então você vai levar a enxada. Vejam que como termos que são basicamente parecem sinônimos, na verdade não são, né? Quer dizer, tem muitas diferenças aí. Agora a sua pergunta do Pedro II. Nenhum personagem é só bom ou só ruim, Fábio. Eu acho que eu discordo de você, porque senão você vai tirar um tipo de caricatura e construir outra. Todos os personagens que eu procurei estudar são muito ambíguos. Por exemplo, no meu último livro sobre Lima Barreto, sobre a biografia do Lima Barreto. A mesma coisa com Dom Pedro. É dizer que Dom Pedro mentia quando ele queria construir um país liberal? Não estou dizendo que é. É dizer que Dom Pedro não foi, como imperador, não ajudou a fazer do Brasil o último país que aboliu a escravidão, também vai ser difícil negar. Então, eu digo no final do livro que Barbas do Imperador é mais um livro sobre a memória construída sobre Dom Pedro e sobre a memória que ele quis construir do que um livro que é exatamente uma biografia. Tanto que eu interrompo a biografia para falar dos palácios de Pedro II, interrompo, enfim, a todo momento, interrompo para falar dos modelos de nobreza e como se construiu uma nobreza no Brasil. Então, a todo momento, eu interrompo a biografia mostrando, olha, isso aqui não é uma biografia tradicional, né? Então, acho que essa é uma questão importante para mim, sabe? Ou seja, não existe personagem bom ou ruim, como nós também, não é, Fábio? A gente acerta e erra o Temos tempo nossas todo. incoerências, nossos Exatamente. pontos positivos. Uhum. É que, E em me diz uma geral, coisa. uma antiga, quem diz isso é o Bourdieu, uma antiga forma de fazer biografia tendia a só elevar aqueles que eram biografados. Nenhuma biografia, eu digo isso, imagino que tem muitos estudantes aqui, nenhuma biografia tem um compromisso em enaltecer o seu biografado. Não, né? Então, acho que a gente Uhum. deve trazer as contradições, trazer as ambiguidades para dentro do nosso trabalho e não colocar embaixo do tapete. Sim, sem dúvidas. E me diz uma coisa, como essa memória foi construída, essa memória do Pedro II? Ela foi construída de muitas maneiras, né? Foi construída pela litogravura da época, né? A família real pagou muito caro por uma série de litogravuras. Foi construída a partir da fotografia, né? Pedro II se gabava ao dizer que ele era o primeiro monarca fotógrafo. Foi construída com o apoio que Pedro II dará à literatura da época, que eu chamo de uma literatura indigenista de fundo romântico, a partir do mecenato de Pedro II para pintores acadêmicos, né, que também vão ser, enfim, vão tentar destacar a realeza, ou seja, por muitos ângulos que a gente vai construindo, se criou essa imagem do monarca cidadão, mas ao mesmo tempo não se discute por que esse monarca cidadão manteve um país que permitiu, que foi o grande, aquele que recebeu quase a metade dos africanos e africanas que tiveram que sair compulsoriamente do seu continente. Então, de novo, alguma coisa não bate aí. Como é que a gente faz diante disso? A gente joga embaixo do tapete? Não, a gente deixa aflorar a contradição. Uhum. Eu até te pergunto, né, dentro dessa questão do Pedro II, que tem muito o primeiro fotógrafo, o mecenas, o apoio às ciências, trazer o telefone para o Brasil, enfim, digamos assim, ele foi um cara que apoiou as ciências, o desenvolvimento, a cultura, ou isso é um marketing, com todas as aspas, mas enfim, um marketing em torno dele, um marketing político, enfim. Vamos Então, dizer, é fato ou é fake isso? não é fato Pegando a nem palavra fake. da moda. Não fato nem fake, Fábio. O que eu estou tentando insistir contigo, talvez não estou sendo Sim. suficientemente clara, é que quando a gente faz a história, a gente não faz a história do ou. Muitas vezes a gente faz a história do e. Não é ou Sim. isso ou aquilo. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? É manter
o E, né? Não fazer uma história, porque senão a gente cai nessa história de dicotomias que a gente está sofrendo tanto no Mas é Brasil. justamente isso. Né? Eu estou querendo te perguntar, porque são coisas que a gente escuta muito assim do Pedro II. Às vezes as pessoas perguntam para mim: ah, você é historiador? Cara, eu sou apaixonado pelo Pedro II. Eu acredito que, por exemplo, eu já até escutei, ele era um ser muito iluminado e não sei o que, tal, tal, tal. Ok, mas o que essas pessoas se apegam é verdade. Por exemplo, ele foi um mecenas, ele apoiou mesmo as ciências, ou era algo normal para um governante daquele período? É nesse sentido que eu estou querendo trabalhar. Ele teria tido as condições para acabar, agora indo para um outro ponto, ele teria tido as condições políticas para terminar com a escravidão antes? Eu sei que a gente já está numa história também do Si, que é um pouco complicado, mas tipo, ou se ele tivesse terminado uma escravidão antes, ele teria caído. Dá para a gente Não estabelecer sabe. algo? Desculpa, mas é que história não é exercício de futurologia. E nem a história do ser. A gente não sabe. A gente sabe que a escravidão custou caro a Pedro II. Tanto custou caro que a abolição, enfim, que a escravidão termina em 88 e a monarquia cai em 89. Pedro II foi um mecenas? Foi um mecenas. Mas também eu mostro no livro como ele incentivou um tipo de literatura, né? que eu chamo de escravismo romântico. Ele incentivou um tipo de pintura. Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Não é dizer que ele não foi um mecenas. Ele foi um mecenas, mas, ao mesmo tempo, não foi um mecenas que incentivou todo tipo de ciência e todo tipo de artes. Eu penso que isso é muito importante e acho que não se pode desvincular o final da escravidão, o fato do Brasil ter sido o último país a abolir a escravidão mercantil e o fato do Império cair 1 ano e meio depois. Um outro personagem que você também trabalhou foi o Lima Barreto. Você pode falar um pouco mais sobre o escritor? Lima Barreto é um escritor que eu estudo a minha vida inteira, até antes de Pedro II. Quer dizer, eu sempre dei um curso na USP chamado História do Pensamento Social Brasileiro, que entre 1870 e 1930, em que eu sempre estudei Lima Barreto. Mas eu penso que Lima Barreto foi o livro mais difícil que eu já escrevi. Falo isso aqui como quase uma confissão, porque Lima teve uma vida muito difícil. Né? Lima foi um personagem muito ambivalente, mas Lima Barreto também foi um personagem que sofreu muito, sofreu com racismo. Né? Quer dizer, ele é uma prova viva, inscrita no seu corpo, de como o racismo mata. Né? Ou seja, ele morre quando está no auge dos seus 40 anos, poderia estar produzindo muito, tinha se aposentado como amanuense, profissão que ele detestava, e ele estava no auge da sua carreira. Né? Ele poderia produzir muito, mas, enfim, foi vencido não pela loucura, pela bebida, né? Bebida que o acometeu também por conta do racismo, não só, né? Mas também por conta do racismo. Então, eu considero que Lima Barreto é o meu livro mais difícil e, naqueles termos que nós estávamos conversando, é o meu livro mais ambivalente, mais ambíguo, porque eu não tenho, por exemplo, eu não tenho receios de falar no que Lima Barreto inovou e no que Lima Barreto também tinha lá seus problemas, por exemplo, na sua relação com João do Rio, né, que ele acusa de ser pederasta, ele trata João do Rio com muito preconceito. Né? Então, enfim, de novo, biografia não é um pacto com aquele que você vai biografar, não é? É um compromisso que você tem com os seus documentos. Né? Você falou que o Lima Barreto é um exemplo de como o racismo mata. Você pode detalhar esse ponto para a gente? Então, eu tenho trabalhado desde o meu mestrado com a questão racial. Eu penso que o protagonismo é dos negros, mas penso que nós precisamos criar uma sociedade, um grupo não racista branco, né? Ou seja, foram os brancos que criaram o racismo e, portanto, os brancos têm que lidar com o racismo. Não se trata de uma questão de exclusividade dos negros. E você sabe que nós vivemos no Brasil um longo pós-abolição, né? O pós-abolição nós sabemos a data que começa, mas não sabemos a data que termina, não é?
Ou seja, depois da abolição, como a Lei Áurea foi uma lei muito curta, uma lei que incluiu pouco, nós sabemos que existiam projetos muito mais abrangentes do que esses, né? E que não passaram. Então, essa foi uma lei que não pensou no day after, né? No que aconteceria com essas populações. E o Brasil criou um padrão de racismo que tem sido chamado pelos estudiosos de um racismo estrutural e institucional. Estrutural porque ele está presente nos nossos dados mais estruturais, na saúde, veja o que está acontecendo na pandemia, na educação, na nossa infraestrutura de transportes, enfim, aonde você quiser, a gente vê como existem dados de racismo na sociabilidade brasileira e na estrutura brasileira. Esse também é um racismo institucional, porque basta, nós não precisamos ir muito longe, né? Ou seja, quais são as pessoas no Brasil que detêm as posições de comando, né? Lembre aí da foto do ministério, do nosso governo agora, né? Todas pessoas brancas, de meia idade, né? Enfim, da classe média alta, nós não vemos quase negros, né? Então, enfim, isso eu não digo que a nossa situação atual ela é um legado do passado, porque nós temos recriado o racismo, mas, sem dúvida, a situação do maio de 1888 tem muito a ver com o que nós vivemos agora. Agora, cada vez mais nós temos novos estudos que mostram que as populações negras agenciaram o tempo todo a sua condição, que foi o que fez Lima Barreto, né? Ou seja, Lima Barreto tinha um projeto. Então, no livro, eu me recuso a tratá-lo como vítima, né? Porque ele foi, sim, uma vítima desse sistema, mas, ao mesmo tempo, ele tinha um projeto de vida, ele tinha uma agência, né? Uhum. Você lançou, tem um dicionário, não é sobre. Aqui está me fugindo o título, mas que você trabalha com A essa escravidão e da questão liberdade. da escravidão. Pois é. E aí, E da em linhas liberdade. gerais. Fábio, o nome do dicionário é Escravidão e Liberdade. Isso é muito importante. E não é só meu, é meu e do Flávio Gomes. E eu brinco que nesse dicionário a gente dá um spoiler de vários livros da historiografia da escravidão. Então, é feito pelos colegas, né? Enfim, nós só orquestramos, o Flávio Gomes e eu, e mostra, enfim, como essa é uma das historiografias muito fortes, muito importantes no Brasil. Você pode dar alguns spoilers para a gente? Bom, Que tem vocês dão no livro? no livro, tem muitos, né? O livro tem, por exemplo, o artigo do João Reis, né? Que escreveu um livro fundamental sobre a rebelião dos malês. Ele trabalha aqui nesse livro. Você tem a Maria Helena Machado, que é uma historiadora fundamental para introduzir a questão de gênero dentro do universo da escravidão, que antes só se falava dos escravos homens, como se né, que os homens representassem o conjunto dos escravizados. Não eram. Tem um capítulo incrível do Luiz Felipe de Alencastre falando o que é esse universo tão atlântico. Tem um artigo maravilhoso do Roquinaldo Ferreira, que fala da África durante o comércio negreiro. Cada vez mais os estudos mostram as várias Áfricas que entraram no Brasil, né? A África Central, a África Meridional, a África do Norte, enfim, e os vários povos que entraram aqui. A Beatriz Manegonian conta muito dessa categoria que ela explora muito bem no seu livro, que são os africanos livres, né, que ficaram nas franjas das leis que impediam. O Parrés fala dos africanos ocidentais, enfim, tem ensaios sobre família escrava, sobre economia escravista mundial, sobre demografia da escravidão, sobre cultura material e escravidão. Então, enfim, sabe aquela coisa, quase tudo que você queria saber sobre o tema e nunca perguntou para ninguém? É esse livro aqui. Ótimo. Fora que tem uma capa maravilhosa do Jaime Laureano. Eu tenho colocado, eu tenho trabalhado muito com os artistas contemporâneos, porque eu trabalho como curadora adjunta do MASP também. E o Jaime fez essa capa que abre e vira um pôster maravilhoso com os capítulos e com esses desenhos pautado no mapa antigo. Então, além de tudo, a capa, né? Todas as capas, a capa do Lima Barreto é feita pelo Dalton Paula, que também é um grande artista
enfim, que para mim ele é um grande sequestrador de almas, né? Então, eu tenho prestado muita atenção para a importância dessa nova geração, não tão nova, né? Se você pensa na Rosana Paulino, mas desses artistas negros, afro-brasileiros, como vocês quiserem chamar, que vem revolucionando o universo da arte contemporânea, não só no Brasil, mas no mundo. Fazendo um grande parênteses aí, como é que é a tua atuação no MASP? No MASP. Então, eu, desde o espetáculo das raças, não, na verdade, desde o Retrato em Branco e Negro, eu venho trabalhando muito com as imagens, né? E venho fazendo uma série de exposições. O Barbas gerou uma exposição, a Longa Viagem da Biblioteca dos Reis gerou outra exposição, e eu escrevi um livro junto com uma artista contemporânea maravilhosa, chamada Adriana Varejão, que nós escrevemos a 4 mãos, chama Pérola Imperfeita. Nessa ocasião, a Adriana Varejão me apresentou a um grande curador que virou, sei lá, ele é um inspirador para mim, é quase um irmão, que se chama Adriano Pedrosa. O Adriano, nós dois criamos uma exposição em 2014 chamada Histórias Mestiças, em que a gente tentava tratar criticamente com a ideia de mestiçagem e misturava, né, as várias tradições no Brasil. Depois dessa exposição, Adriano Pedrosa me chamou para ser curadora adjunta do MASP. Ele virou diretor, o diretor responsável pelo MASP, e eu fui chamada como uma das diretoras adjuntas. E o meu nome eu sou diretora adjunta para histórias e narrativas. Então, eu sempre digo, Fábio, que como curadora, eu sou uma boa historiadora, não é? E aí nós fizemos juntos o Histórias da Infância, o Histórias da Sexualidade, o Histórias Afroatlânticas e, no ano passado, as Histórias das Mulheres e as Histórias Feministas. Voltando um pouco para os livros, como é que foi esse processo? Claro que não foi individual, é em coautoria com a Heloísa Starling. Brasil, uma biografia. É um calhamaço, 500 anos de história. Como é que é você realizar uma obra desse porte? Bom, eu fico muito feliz de ter citado a Heloísa Starling. Ela é uma grande historiadora, é uma historiadora impressionante, tem uma leitura muito fundamental, sobretudo sobre esse Brasil republicano, né? Um Brasil mais republicano, um Brasil mais liberal, de fato. Essa não era uma encomenda para nós, nem para mim. Ela era uma encomenda que passou por várias outras pessoas, inclusive eu tentei chamar várias outras pessoas para fazer. Em cima da hora, porque o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, precisava apresentar um projeto, ele falou que eu deveria fazer. Porque ele falou, não, nós precisamos fazer essa biografia, você que vai fazer. Na época, eu já fazia o Lima Barreto, então eu parei com muita tristeza, tanto que o Brasil, uma biografia, começa com o depoimento do Lima Barreto, não é à toa, porque eu estava pensando no Lima Barreto. E aí eu falei para eles, olha, eu escrevo se a Heloísa Starling escrever comigo. Porque, primeiro, para escrever junto, você precisa confiar muito na outra pessoa, você precisa ter uma relação muito forte, e não é uma relação só de afagar, né? A pessoa precisa saber te criticar e a pessoa precisa saber ouvir. E nós tínhamos períodos muito complementares. A Heloísa tem essa formação toda em colonial, né? Sobretudo no Barroco Mineiro. Eu já tinha tratado no Sol do Brasil dos viajantes do Brasil, que estiveram no Brasil no século XVI e XVII. Eu conhecia o período do Império até a Primeira República e Heloísa é especialista do período da Primeira República em diante, inclusive o período contemporâneo. Então, nós dividimos o livro, cada uma era responsável por um capítulo, pelo capítulo básico, mas a outra entrava em cima, de maneira que, não sei se você leu inteiro, mas as pessoas que conhecem o que eu escrevo acham muito difícil ver que artigo é meu e que artigo é dela, porque não é mais, porque, por exemplo, eu escrevia mandava para a Heloísa caía matando, eu escrevia. Então, esse processo foi um processo muito rico,
Eu já era e me tornei uma amiga muito grande da Heloísa, tenho uma grande admiração pelo trabalho dela. Enfim, tentei discutir com ela muito o último trabalho maravilhoso da Heloísa, né, sobre um Brasil Repúblico, e nós fizemos juntos um dicionário da República, né, que saiu no final do ano passado, que é um dicionário também, na minha opinião, sensacional, com o mesmo modelo. Nós organizamos, mas chamamos grandes especialistas para tratar de vários temas que envolvem a República. Quando a gente estava falando no Brasil, uma biografia, eu lembro que eu fiz uma viagem e eu vi ele lá fora, já edições em língua estrangeira. Então, assim, fala um pouco para a gente do interesse que, ainda mais você estando nos Estados Unidos, também estando nos Estados Unidos, o interesse no exterior pela história do Brasil. Então, esse é um interesse crescente. Eu dou aula em Princeton há 10 anos, mas antes disso eu tinha já dado aula em vários outros locais, e a gente vê como a imagem do Brasil muda, né? Não tem uma imagem fixa. Quando eu comecei a dar aula, o Brasil era o país da violência. Depois, o Brasil passou a ser o país da grande saída. Né? O Brasil vai dar um exemplo para o mundo, um Brasil original. E agora é um Brasil muito criticado. Né? Quer dizer, o Brasil tem sido muito criticado no exterior por conta tanto dos processos de corrupção, que envolveram vários governos, como por conta do governo atual. E há um interesse crescente, mas um interesse crítico no Brasil. Existem vários especialistas em Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, especialistas que discutem com a nossa bibliografia taco a taco, tanto que, por exemplo, no livro sobre a escravidão e liberdade, existem especialistas norte-americanos falando da escravidão no Brasil, assim como no Dicionário da República. Esse foi um interesse crescente. O livro já saiu em muitos lugares, né? Foi traduzido, foi vertido para o inglês, para o espanhol, saiu em Portugal também, e vai fazendo o seu caminho, né? Tanto que quando quando ia sair a primeira versão do Brasil, uma biografia na Inglaterra, o editor de lá, com razão, nos pediu que nós fôssemos até o impeachment de Dilma. Porque quando Heloísa e eu terminamos Brasil, uma biografia, o processo não estava nem iniciado. Então, nós escrevemos um novo prefácio, um novo pós-fácio, tentando dar conta desse período. E agora vamos ter que escrever, com toda certeza, mais um pós-fácio, tentando dar conta desse Brasil que nós vivemos, não é? Não, que essa semana estão circulando alguns memes, né, que 2020 os cursos de história vão aumentar até a duração do curso, porque para explicar 2020 tá difícil. Eu até coloquei no meu Instagram uma coisa da Mafalda dizendo 1 minuto de silêncio para os historiadores que terão que explicar esse momento, que vai ser muito difícil, né? Tanto para explicar as consequências da pandemia, como para explicar o que está acontecendo no Brasil, que vem sendo apontado como o país mais negacionista no que se refere às determinações da Organização Mundial da Saúde para trabalhar com o Covid, cuidar, né, do Covid-19. Né? Eu escrevi um último livro, né, que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado talvez a primeira reação ao governo eleito em 2018, né? Que era um livro que eu digo que não é um livro sobre o Bolsonaro, tanto que o nome de Bolsonaro aparece uma vez só. É um livro que trata da seguinte questão, que é fundamental para nós historiadores. Que nós sempre fomos autoritários. Não é que nós viramos autoritários. 2, que o nosso presente, Fábio, está lotado de passado. Ou seja, que não existe essa separação cartesiana entre presente e passado. Essas são as duas hipóteses desse livro, enfim, que foi um livro feito para grande público, né? Acho que já vendeu mais de 40 mil livros, mas a ideia é manter a mesma seriedade, a mesma bibliografia, no entanto, com um tom de ensaio, não é? Um tom para chegar num público mais amplo, para alcançar um público maior, que a gente sabe que não vai conseguir ler o meu Catatal sobre o Brasil, uma biografia, tampouco o livro do Lima Barreto, que é um livro que eu sei que é muito grande. Né? Mas eu acho que nós, historiadores, né, já vai acabando o nosso tempo aqui,
está na hora de nós, historiadores, assumirmos uma fala mais pública, né? Eu, pelo menos, eu me formei na escola pública, eu fiz uma universidade pública, e eu tenho para mim que eu preciso dar essa face pública. Não são todos, né? Mas eu tenho cada vez mais entrado nas redes, tentado dialogar com as pessoas, né? Assim como você está fazendo com essa série de lives que você está aí organizando e que eu te parabenizo, Fábio. Obrigado, Lília. E eu vou te perguntar um pouco sobre tanto o dicionário do Brasil República, dicionário da República, perdão, e sobre o autoritarismo. Eles chegam ao mesmo momento. No dicionário da República, você chega até o século XXI. Chegamos no Dicionário da República, ele é feito com a Heloísa Stalin também, nós organizamos juntos, e nós escrevemos uma introdução juntas, e nessa introdução nós chegamos até o momento contemporâneo. E vários verbetes são muito contemporâneos, que tratam de república e populações LGBT, república e racismo, que é um tema que nós tratamos aqui. Então, nós tratamos disso. E no caso do Brasil, sobre o autoritarismo brasileiro, ele saiu em maio, vai fazer um ano agora, em maio de 2019. Então, ele trata até a eleição de Jair Bolsonaro, mas eu penso que eu não me equivoquei muito, não, porque eu já falava de traços do autoritarismo e do populismo do atual chefe do Planalto, que vão se confirmando um ano e meio após a posse de Jair Bolsonaro, né? Uma das coisas que eu estou vendo aqui nas perguntas, que o pessoal está escrevendo bastante, é a questão da... Gente, desculpa, é muita coisa, mas o que eu tenho visto, de uma maneira geral, que tem se repetido nas perguntas, é a questão do veto que aconteceu hoje sobre a regulamentação da profissão de historiador. Como você comentaria isso? Claro. Então, eu acho que isso, vou até tentar escrever isso para amanhã, né, no meu Instagram, já vou anunciando, né, porque para mim é coerente com esse governo. Veja que eu começo sobre o autoritarismo brasileiro dizendo que a história tem um papel fundamental, sobretudo nos governos de matriz autoritária. Porque esses são governos que pretendem reescrever a história a partir das suas próprias verdades, né? Vejam que Jair Bolsonaro sai tentando reescrever o quê? A história da escravidão, dizendo que os portugueses não tinham pisado na África. Pelo amor de... né? Não dá, né? Depois, fazendo um gesto bem Jair Bolsonaro. Segundo, Jair Bolsonaro também, desculpe Jair Bolsonaro também pretende dizer que 64 não foi um golpe. E fez foi inacreditável quando ele disse que foi um golpe democrático. Não há nada mais contraditório do que falar de um golpe democrático. Olha, a literatura da ciência política mostra que golpes é quando você interrompe um governo legitimamente, democraticamente constituído a partir de um golpe que não é democrático, né? Portanto, não dá para dizer que 64 foi democrático, não dá para enaltecer 64, não dá para dizer que não foi um golpe. Olha, Jair Bolsonaro é um presidente autoritário e populista porque ele pretende dizer que ele é a verdade, né? Por isso ele não precisa de cientistas para combater a pandemia e por isso ele não precisa de historiadores, tampouco precisa de políticos, tampouco precisa de jornalistas, porque ele pretende ser todo o Estado, né? A Constituição sou eu, fazendo um paralelo fraco com Luís XIV, né? Muito fraco. Então, o que acontece? Para mim não é estranho, porque a história, para o nosso atual presidente, é uma ameaça. É uma ameaça às teorias que ele quer construir, quer construir uma teoria de um passado colonial paradisíaco, onde não existia, que a escravidão era benéfica. Como pode existir uma escravidão benéfica? Né? Já era um passado cheio de grandes mandatários, muito patrimonialismo, com muita corrupção também. Então, o Bolsonaro quer reescrever a história a seu bel prazer. Como é que ele quer fazer isso? Não reconhecendo a profissão dos historiadores. Nós estamos de luto hoje e amanhã também. E depois de amanhã também. Só não estamos mais, Fábio, porque a gente vai lutar. A gente não vai deixar isso aí barato, não.
E te perguntar uma coisa, até você falou sobre o autoritarismo brasileiro, que vocês ali, né, algumas coisas que vocês estavam acreditando que fosse acontecer, acabaram, infelizmente, digamos assim, se cumprindo, tal. Você acredita que ele termina o mandato? A gente está aqui nos nossos momentos finais, senão o Instagram vai nos derrubar, não é, Fábio? Mas eu penso que historiadores são muito ruins na futurologia. Se fossem bons de futurologia, nós não estaríamos nessa, podíamos estar na banca, na bolsa de valores, qualquer coisa desse tipo, não é? Eu penso que nós vamos nos encaminhando nesse sentido, mas toda vez que nós pensamos até agora que esse era o final da linha, novos episódios dessa história se apresentam. Então, acho que é difícil dizer que teremos um impeachment agora, até porque estamos enfrentando uma crise sanitária, uma crise na saúde, e precisamos nos concentrar nisso. Também o Bolsonaro mantém os seus 30%. Em geral, os processos de impeachment mostram presidentes ou dirigentes com uma popularidade na base dos 10%. Enfim, faltam alguns pedaços nesse quebra-cabeça. Não dá para dizer, né? Ou seja, eu não arrisco dizer. O que eu arrisco dizer é o que eu já conheço, que estamos diante de um presidente populista, muito autoritário, que só pensa na sua própria realidade e que quer transformar o Estado numa extensão dos seus próprios desejos. Né? Uhum. Lilia, em função do tempo, eu vou aqui encerrando. Pois é, foi ótimo conversar com você. Agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Agradeço também todo o público que está aí, né, mandando. Eu agradeço os corações aqui que eu estou recebendo. Você está vendo? Não? Eles não param. Muito obrigada. E te pedir uma coisa, suas considerações finais. Então, eu acho que a palavra crise vem, eu digo sobre o autoritarismo brasileiro, que a palavra crise quer dizer originalmente decisão. Toda crise abre um tremendo problema. Né? Ou seja, a pandemia está nos mostrando, está escancarando as nossas desigualdades, a pandemia está mostrando como esse é um país injusto, está mostrando que tipo de dirigente político nós temos à nossa frente, que não dá respostas certeiras, dá sempre respostas ambivalentes. Mas eu penso que é hora, antes que o tempo me acabe, de fazer da crise um propósito, não é? Talvez a gente possa tirar alguma coisa da crise, aprender um pouco com ela, pelo menos em termos de solidariedade, em termos de reconhecimento de que nós precisamos lutar contra as estruturas que se repetem no passado e no presente, entre elas a desigualdade social. Muito obrigado, Lilia. Obrigada, Fábio. Obrigada a vocês. Desculpe não responder todas as questões, nenhuma, por sinal, quase nenhuma. E obrigada, Fábio, por essa entrevista tão boa. Foi excelente. Tá bom? Tranquilo. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Agradecemos a todos por terem acompanhado o nosso podcast. Se inscreva no nosso canal e acione o sininho de notificação para você ser informado sobre os nossos novos podcasts e vídeos. Por fim, acesse o nosso site e confira entrevistas, artigos acadêmicos e muito mais. Revista temalivre.com, desde 2002 fazendo história.